Então, boa tarde, gente. Eu sou Jadson, analista TI da FRN. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Amador Painha, eu trabalho como engenheiro de manutenção de software da Red Hat, mas meu vínculo com a Sinfo é um vínculo de pesquisador e a gente está compartilhando essa apresentação aqui hoje. A gente vai tentar seguir essa apresentação meio compartilhada aqui, para a gente estar trabalhando em conjunto, né, nessa parte que a gente vai falar, mas sem muito insight, então vamos ver se dá certo. Não sei se vocês se lembram, quem esteve aqui no workshop passado, eu fiz uma apresentação sobre Lean Produtos, né, que a gente teve uma apresentação hoje de manhã também com o professor Irá. E de lá para cá, de um ano para cá, eu vi que a apresentação assim, não surgiu muito efeito. Né? Vocês continuam trabalhando do jeito que vocês trabalhavam, a Sinfo continua trabalhando do jeito que a gente trabalhava. Então eu percebi que talvez isso seja porque a gente precisa ajeitar coisas mais básicas primeiro, que a gente faz errado, antes de chegar no nível de manter uma linha de produto. Né? Então é justamente o tema dessa apresentação, que é aperfeiçoar o processo que a gente usa de desenvolvimento da Sinfo, e também vai impactar nas instituições que fazem parte da cooperação. Beleza? Então, primeiro, eu acho que a gente tem que arrumar a casa. Né? A gente tem que admitir os erros que a gente tem no processo de desenvolvimento para poder propor soluções para consertar esses erros. Então, um dos principais erros que a gente tem aqui é de como a gente faz o versionamento, ou faz a integração dos sistemas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o trunk do SVN, que é lá como o código do sistema evolui ao longo do tempo. Então, surgiu uma tarefa de erro, o desenvolvedor vai lá e comita aquele erro lá naquele trunk. Certo? Aí surge um aprimoramento, o desenvolvedor vai lá e comita aquele aprimoramento no trunk. Tem um caso de uso, ele desenvolve o caso de uso e vai comitando lá. Aí tem um código fantasma, que existiu lá, ninguém sabe por que está lá, ele vai lá e está lá comitado. Tem lixo lá, né? Algum gestor pediu alguma coisa, o cara foi lá, desenvolveu, comitou, ficou lá, ninguém nunca usou, o gestor cancelou aquela solicitação e o código ficou lá, naquele trunk lá, servindo para nada. Então, tudo que você pensar, a gente tem no trunk do SVN hoje. Aí, alguém tem que filtrar isso para ir para a produção. Né? Então, o que ocorre? A gente pega esse trunk do SVN, joga lá no funil, uma pessoa faz isso manualmente, né? Linha por linha, vai lá selecionando o que pode ir e o que não pode ir para a produção. E isso gera nosso código de produção. Certo? E, a partir daí, claro que esse código aqui tem testes, mas são testes manuais. Né? A pessoa vai lá, então, se loga no sistema, sai testando as telas, tudo funcionou, então, teoricamente, o sistema está funcionando. Então, testes automatizados também, até agora, ninguém faz. E esse código vai para vocês, para a cooperação. Né? Vocês pegam esse código lá, cheio de for e if, e sai alterando lá com alterações específicas. Isso também não é uma maneira, pelo menos que a engenharia de software prega, de criar variabilidades no código de um sistema. Né? Não é uma maneira muito engenhosa. Então, como melhorar isso? Né? A gente pensou e chegou na proposta que a gente vai apresentar aqui, em primeira mão para vocês, que é baseado em 5 ações, né? Que eu vou explicar aqui. Uso forte de controle de versão, uso de testes automatizados, integração contínua do código, revisão de código e um sistema de controle de versão distribuído. Certo? Então, na parte daquele problema que eu mostrei de código indevido, código inacabado no repositório, quando a gente desenvolve, a gente tem 2 principais problemas. Tem códigos que tem pouco esforço e uma certa urgência, que você precisa atualizar urgentemente de produção, né? Por exemplo, um erro. E tem aquelas demandas que o desenvolvedor vai demorar um tempo maior para fazer. Então, você não vai poder mandar o código para a produção enquanto aquilo está sendo desenvolvido.
Como é que a gente soluciona isso? Você pode pensar, beleza, eu vou criar um branch aqui para mim, né, que eu vou desenvolver uma coisa que vai demorar um mês aqui, um novo caso de uso, vou lá, crio um branch, e começo a desenvolver naquele branch. Quando aquele negócio estiver pronto, eu jogo lá na mainline do sistema. Sendo que isso vai gerar um sério conflito, porque você passou um tempo considerável desenvolvendo, né, num ambiente paralelo, e quando você for integrar, provavelmente já ocorreu várias mudanças naquela linha. Isso vai gerar vários conflitos que vai dificultar o seu desenvolvimento, né, vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, o que a gente pensou para resolver essa abordagem? Então, eu vou exemplificar aqui um processo que a gente pensou de como controlar isso, que vai ser que eu vou mostrar que vai ser usado mais na frente também para o ambiente que a gente está querendo criar de cooperação. Então, você tem lá a linha principal de desenvolvimento do sistema, certo? Por exemplo, o sistema está na versão 3.12 ali, e você vai ter uma versão 3.13 daquele sistema que vai ser lançado em determinada data, no futuro. Né? Pode ser daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então, primeiro, fundamental é você planejar o que vai ser feito, entregado nessa versão do sistema. Certo? Então, à medida que você planejou as tarefas que vão nessa versão do sistema, você começa a desenvolver as tarefas que estão planejadas para ir naquela versão do sistema. Aí, se surgir durante o desenvolvimento, né, o desenvolvedor vai commitando lá, né, na mainline do sistema, código inacabado. Se surgir, por exemplo, uma tarefa urgente que precisa ir para a produção imediatamente, o que se faz? Cria um branch, né, para essa tarefa urgente e realiza a alteração nesse branch. Ao mesmo tempo que você realiza a alteração nesse branch, você manda essa atualização para a mainline do sistema. Para quando a versão 3.13 for lançada, o erro, aquela tarefa urgente que você fez no branch já está na versão principal do sistema. É lógico que isso vai gerar conflitos também, né? Se alguém alterou alguma coisa lá na mainline do sistema, mas são conflitos pequenos, fácil de resolver, né? 1 ou 2 linhas de código, porque são tarefas pequenas que você está desenvolvendo, né? Rápidas, que você passou só um período desenvolvendo e imediatamente já commitou, já integrou com a mainline do sistema. Então, esse processo se repete, né? Gerando as várias versões, até que as tarefas que estavam sendo planejadas para 13.13 ficam prontas, o sistema vai ser lançado, junto com o que foi lançado nos branches lá embaixo. Né? Você fecha a versão 3.13 e o ciclo se repete. Se você precisar lançar a versão 3.14, você planeja, começa a desenvolver lá e abre branch para erros. Então, esse é o meu processo, quem está querendo implantar aqui na Sinfo, e a gente sugere que vocês, se é que já não usam, também comecem a usar. Né? O segundo problema que a gente tem aqui é falta de testes automatizados. Então, a gente tinha um sério problema tecnológico. Né? Por que não foi implementado testes automatizados até agora? Porque era muito difícil testar um processador. Né? Alguém já tentou fazer um teste para o processador, vai saber que é o pior cenário possível para você escrever um teste daquela classe chamada processador. Mas teve um trabalho de um analista aqui da Superintendência de Informática, Johnny, que ele conseguiu, através de um framework que ele achou na internet, conseguiu fazer objetos mock lá, que ele conseguiu testar um processador da arquitetura. Então, por exemplo, hoje não há nenhum problema, né, nenhum problema técnico que impeça da gente de escrever testes unitários para o sistema. Inclusive, aqueles testes unitários ali são sistemas SIG-eventos, né, que eu usei como teste. Testei alguns processadores lá. Então, se você baixar o código hoje de SIG-eventos, vai ver alguns testes unitários lá. E também a gente já tem um know-how de como fazer testes de performance nos sistemas. Né? A gente precisou fazer isso agora, por SIG-eleição, né, que vai ser usado na eleição da reitora, vai ter toda a comunidade votando, então a gente precisou medir quanto o sistema aguentava de carga. Então, também já é possível criar testes de performance para os sistemas da UFRN. Certo? Depois da parte de testes, né, o que vem logo em seguida é a parte de integração contínua, né, que estão intimamente ligados. Então, o que é integração contínua? Que a gente não usa até hoje. Talvez porque a gente não tinha testes automatizados. É o ato de você juntar o que foi desenvolvido
à medida que cada desenvolvedor vai commitando, então ele commitou uma coisa, eu junto, gero o sistema e testo, para ver se ele quebrou o sistema ou não. Se ele quebrar, ele recebe um e-mail dizendo que aquela build que ele gerou quebrou o sistema, ele tem que consertar aquilo. Então, isso que é integração contínua. E a ideia é que, voltando àquele fluxo que eu mostrei primeiro do controle de versão do sistema, é que a gente tenha essas duas ações, integrar e testar, em todas as versões do software que vão ser lançadas a partir do momento que a gente tiver isso funcionando. Certo? E quem vai fazer essa integração? É um cara, né, chamado Jenkins, que o Amador vai falar um pouco agora. Meu papel principal nesse projeto é fazer essa ligação entre o desenvolvimento, entre o que o desenvolvimento precisa para melhorar o seu processo, melhorar o seu fluxo de trabalho e a infraestrutura que a gente vai poder disponibilizar em termos de ferramentas e infraestrutura de equipamentos propriamente dito, para conseguir suportar esse novo fluxo, além de, é claro, discutir melhores práticas, discutir melhores formas de conseguir fazer essas atividades. Então, uma ferramenta que a gente está utilizando que já está em produção, em homologação, na verdade, a gente já configurou, já fez vários testes, é o Jenkins, que a função do Jenkins, basicamente, é fazer builds contínuas durante o seu processo de desenvolvimento. Então, a ideia da integração contínua com Jenkins é detectar e resolver conflitos mais cedo possível. Quer dizer, em vez de você ter vários desenvolvedores desenvolvendo muito código e mandar isso tudo de uma vez, ou acumular esse código ao longo dos dias e fazer builds em espaços muito separados de tempo, a ideia é que a gente reduza esse espaço para que a gente identifique quando uma build está quebrada o mais cedo possível. O mais cedo que é possível, de fato, é cada patch que é mandado para o seu servidor de repositório, você rodar uma build com esse patch aplicado. Então, é possível chegar nesse nível de detalhamento com Jenkins, e a gente vai fazer de tudo para perseguir esse objetivo de fazer builds com a maior frequência possível, identificando o mais cedo possível quando houver algum conflito ou algum problema no build do projeto. Isso vai ajudar a gente a trazer o TDD, trazer o desenvolvimento baseado em testes para o mundo real, né, trazer isso de forma efetiva. Isso reforça também a responsabilidade coletiva do código, quer dizer, o desenvolvedor que está fazendo aquele código, que está desenvolvendo aquele trecho de código, aquela funcionalidade, ele tem a responsabilidade de mandar um código que compile, que rode todos os testes e que consiga chegar a uma build pronta, aplicado somente aquele trecho de código que ele está desenvolvendo. Então, esse servidor Jenkins, que faz esse papel de integração contínua, você pode fazer builds agendados, você pode fazer builds também por evento, e build por evento significa fazer build a cada alteração de código que chega, ou a cada proposta de alteração de código que chega, você fazer essa construção do seu projeto e fazer também as devidas notificações quando se aplicar. Quer dizer, a build foi feita com sucesso ou deu erro, notificar as partes envolvidas naquele processo de construção. Então, essa ferramenta está ajudando a gente nesse processo. E como é que a gente faz para evitar a build quebrada, né? Para evitar a build quebrada, o ideal é que o commit não vá para o código, para o repositório principal, antes dele estar realmente pronto. Aquele código que foi desenvolvido, que ele não seja aceito no repositório central, digamos assim, enquanto ele realmente não estiver pronto. Porque uma vez que ele é aceito e outro desenvolvedor pega aquele código para continuar o desenvolvimento de outra funcionalidade, ele já vai pegar um código que está quebrando uma build. Então, a ideia principal seria impedir que o código que quebra a build entre no repositório principal. E para que isso possa ser feito, a gente precisa fazer revisão de código, precisa fazer verificação de código e rodar uma build completa com os testes, inclusive antes desse código ir para o repositório principal.
Lógico, fazer tudo isso é uma trabalheira enorme. Imagina o desenvolvedor ficar responsável em fazer todo esse processo antes do código chegar lá no repositório. Então, a ideia é que a gente use ferramentas que se integrem para atingir esse objetivo. E aí, para fazer esse processo de revisão de código, verificação de código, uma outra ferramenta que a gente vai utilizar é o Gert, que o Gert, basicamente, ele seria um proxy para o Git. Então, quando você manda... Mais na frente a gente vai falar que é a intenção também passar a usar o Git, mas o Gert ele é uma ferramenta que intercepta o commit para aquele repositório, e nessa interceptação ele cria uma área temporária para a revisão daquele código. E antes desse código ir realmente para o repositório principal, ele vai ser revisado, ele vai ser testado. E uma coisa muito bacana do Gert é que ele se integra com Jenkins, o que permite que cada código que chega para revisão, ele já dispare uma build lá no Jenkins, e o Jenkins, se tiver algum erro na build ou nos testes que ele vai rodar, ele já notifica lá no Gert que aquele código não está bom e que ele não pode ser aceito enquanto aquele problema não for resolvido. Então, aqui é só um exemplo do fluxo de trabalho padrão para quem usa o Gert. Não sei quantos de vocês já usam o Git no dia a dia, mas quando você usa o Git, você tem um repositório central lá, que aqui está representado por essa linha master, e você tem um repositório local na sua máquina, né? Você pega o código todo lá do repositório central e cria um repositório local. Esse repositório local, ele acabou de ser atualizado, recebendo esse commit A aqui. Você alterou esse código, criou um commit B, a versão 1 do seu código, né? E você mandou esse código de volta. Só que o legal do Gert é que ele atua aqui como uma camada intermediária. Então, em vez desse seu código ir lá para o repositório central, ele é interceptado pelo Gert, e aqui começa o processo de revisão de código. Enquanto esse código não estiver pronto, de fato, ou seja, enquanto ele não tiver... por padrão, a gente está iniciando com esses parâmetros, né? O código, para ser considerado pronto, 2 outras pessoas precisam fazer a revisão desse código, a revisão visual, e esse código precisa ser verificado, ou seja, alguém, normalmente o próprio desenvolvedor, fez uma verificação básica de que o código realmente funciona, e o Jenkins ele precisa ir lá e construir uma build com esse código aplicado. Enquanto tudo isso não acontecer, esse código não vai lá para o repositório principal, o repositório do projeto. Então, aqui, basicamente, eu represento um push que vai ser interceptado, só que ele recebeu um code review -1 ali, quer dizer, algum desenvolvedor não achou esse código bom o suficiente e solicitou alguma alteração. O Gert é uma ferramenta web que permite essa revisão de código. E também esse mesmo patch quebrou a build, então tem um sinalzinho vermelho ali representando que a build está quebrada. Na segunda versão que o desenvolvedor mandou desse mesmo código, ele conseguiu construir a build, mas ainda assim algum desenvolvedor não concordou com alguma coisa desse código. E na última versão estava tudo ok, esse código foi aceito no repositório principal. Então esse aqui seria o fluxo básico de trabalho, e a gente garante que quando o código sai de A para B versão 3, esse código já foi revisado, já foi testado, já foi construído, já foi feito uma build lá pelo Jenkins, e a gente vai garantir com isso uma qualidade muito melhor no código que vai estar sendo aceito lá no repositório principal. Pronto, então esse é mais ou menos o resumo do processo interno de desenvolvimento que a gente quer implantar aqui na UFRN. Então, não é uma coisa fácil, vai precisar mudar a cabeça das pessoas como desenvolvem, né? Que os desenvolvedores até o momento, o que eles fazem? Só codificam e commitam tudo no SVN. Então, a partir de que a gente implantar esse fluxo, a gente vai precisar codificar, cada desenvolvedor vai precisar codificar, testar e revisar código. Certo? Então, esse fluxo ele resolveria o problema da gente se a gente fosse só FRN isolado, né? Com integração contínua, revisão de código e testes automatizados, a gente conseguiria melhorar a qualidade do código que a gente produz hoje na FRN. Mas aí entra o problema das cooperações, né? Então, nesse fluxo, a gente também pensou, né, em como resolver essa questão de ter uma versão do sistema, vocês copiarem essa versão, modificarem e depois dar conflito quando vocês querem integrar as mudanças. Então, a gente pensou no ambiente de referência distribuídos para as cooperações. O que seria esse ambiente?
né, um pouco sobre a parte de controle de versão distribuído. A pedra fundamental aí que acaba servindo de infraestrutura para todo esse novo processo é a utilização de um controle de versão distribuída, né? A utilização do Git em vez do SVN, porque isso vai trazer a possibilidade da gente colaborar muito mais, da gente trocar muito mais código de forma facilitada, e vai trazer também a possibilidade da gente usar essas ferramentas de revisão de código, não necessariamente a de integração contínua, que funcionaria com SVN, mas principalmente a de revisão de código, que é uma ferramenta que realmente vai ajudar muito a gente. Mas no caso do controle de versão distribuída, a utilização do Git vai trazer para a gente aí uma lista de benefícios que estão listados aí nesse slide, mas principalmente vai possibilitar a gente a fazer essa distribuição do código, essa propagação e integração de forma mais facilitada, tanto internamente quanto para as integrações. O interessante é que, utilizando o controle de versão distribuída, as cooperadas elas vão poder manter o seu repositório local, com sua própria política de versionamento, e ainda assim ter uma facilidade na integração entre esse seu repositório local e o repositório de referência da UFRN. Então, a gente está pensando em mudar para o controle de versão distribuído, né, com o Git. Em mudando, o que a gente vai ter? A gente vai ter um ambiente de referência, né, um repositório de referência no Git lá, que hoje, o que ocorre? O código da UFRN é o código de referência. Então, tudo que é comitado no SVN da UFRN é disponibilizado para as instituições que fazem parte da cooperação. Mas nem tudo que está lá são mudanças que são necessárias para a tua instituição. Então, a gente quer separar isso, ter um repositório de referência, onde vai ter lá o código, que é só o código que é comum para todo mundo, certo? A UFRN, ela vai passar a pegar também desse repositório, né? No caso, no Git, vai fazer um clone desse repositório para o seu repositório interno. Então, a gente vai seguir o mesmo fluxo que vocês, né? Vai sentir na pele o que é pegar de um código que tenha coisas comuns e coisas específicas da instituição. E, a partir desse ponto, cada instituição que faz parte da cooperação, ela vai também pegar a sua versão, criar seu repositório local a partir desse repositório de referência. Certo? E em cada repositório desse, a gente quer que seja aplicado aquele controle de versão que a gente mostrou antes. Por isso que a gente falou aqui, né, que como vai funcionar essa parte de versionamento a partir de agora na FRN. Né? A gente vai usar isso no nosso repositório interno, vai usar no repositório de referência e sugere que vocês também usem nos seus repositórios. Né? Então, o que é o controle que eu mostrei até agora? É você pegar aqueles branch, versões que vão nomear no sistema, e para cada versão que tem lá, você planejar, integrar, testar e revisar. Né, para cada versão que for lançada do sistema. Né, então, isso é o mais importante desse fluxo. Né, muita gente, quando eu falei para algumas pessoas desse fluxo, ela vai logo, vocês vão trocar o SVN pelo Git. Né, pensando logo nisso. Não, a proposta que a gente está tentando aqui não é só trocar de ferramenta. Do SVN virar uma ferramenta distribuída, virar o Git. Porque se a gente fizer isso e continuar fazendo o que a gente faz hoje, no processo de desenvolvimento, a gente só vai piorar os problemas. Né? Um problema que é centralizado, a gente vai distribuir esse problema em outra ferramenta. Então, o principal desse fluxo que a gente quer aqui, que a partir desse momento que a gente começar a usar, cada versão que for lançada do sistema vai ter um planejamento do que vai lá, vai ter uma integração, testes e revisão de código. Logicamente, por repositório de referência, esse planejamento, principalmente a primeira fase do planejamento, vai ser compartilhado em todas as instituições. Então, vocês que vão fazer parte da instituição vão saber que daqui a um mês vai ser lançada a versão 5 de tal sistema e o que está planejado para ser lançado naquela versão do sistema. Uma coisa que a gente faz muito primariamente hoje, né, planejar o que é comum e que vai ser distribuído para as instituições. Então, se uma instituição está pensando em usar, por exemplo, o modo integrado que foi apresentado há pouco, ela não precisa desenvolver, porque ela vai saber que no repositório de referência está sendo
em tal data vai estar lá a implementação desse código disponível para todo mundo. Então, eu vou mostrar aqui como a gente pensou de ser alguns fluxos para você, como é que vai ser o fluxo de você utilizar, das instituições utilizadas no repositório de referência. Então, por exemplo, eu tenho lá o repositório de referência, tem o repositório da FRN aqui. Aí surgiu uma solicitação de mudança. Essa solicitação de mudança vai ser enviada para um comitê gestor, que eu acho que já teve até uma palestra aqui do Ministério Público, acho que foi o Ministério do Planejamento, que falou sobre isso, a criação do comitê gestor, que vai controlar as evoluções que vão ser disponibilizadas no repositório de referência. Esse comitê gestor, ele pode também solicitar coisas, né, que devem ir para o repositório de referência, que vai ser formada, a gente está pensando em formar por um representante de cada instituição. Certo? Esse comitê gestor, ele vai avaliar se essa mudança é comum para todo mundo. Né? Se essa mudança não for comum, ele não vai aprovar essa mudança. Então, se quem quiser desenvolver, vai poder desenvolver localmente essa mudança, né? Lógico que vai ter a parte de revisão ali de código, que é justamente o Gerrit, que a Amador falou. O código aprovado, ele entra no repositório local. Se essa mudança for aprovada, é uma mudança comum, que vai servir para todo mundo, é um novo módulo que todo mundo tem interesse, ou pelo menos a maioria das instituições tem interesse, é uma mudança aprovada, o desenvolvedor vai desenvolver no repositório de referência, né, vai solicitar um commit para esse repositório, aí vai ter um comitê técnico, quem está pensando em criar um comitê técnico para esse repositório de referência, que vai avaliar se aquela mudança foi bem implementada, que é justamente com o apoio da ferramenta Gerrit. Então, uma das coisas que ele vai avaliar aqui, por exemplo, é se usou a abordagem de LPS, que foi mostrada, tem uma palestra hoje de manhã. Né? A pessoa que foi criar lá aquele código, ele pensou nas variedades que existem em cada instituição, implementou o código de uma forma que ele possa ser estendido em cada instituição que tem a sua especificidade. Se sim, essa mudança vai ser aprovada, vai ser comitada no repositório de referência, e a instituição, as outras instituições vão pegar a partir do repositório de referência. Né? Logicamente, ainda vai ter problemas. Se não for usado essa abordagem de LPS em todas as tarefas que forem desenvolvidas, a gente ainda vai ocorrer problemas de merge, né, com códigos que são desenvolvidos localmente. Mas a nossa ideia é que, como o repositório de referência vai ter só código comum, que é para todas as instituições, ele vai ter menos evoluções que, por exemplo, o repositório da FRN tem hoje. Então, mesmo que a gente não consiga resolver todos os problemas de conflito que a gente tem hoje, a gente vai conseguir minimizar os problemas de conflito, porque a evolução do repositório de referência vai ser uma evolução mais controlada e mais lenta que a evolução do código da FRN, né, que só coisas comuns devem ir para lá. Então, se ocorrer esse problema de conflito, ele pode realizar o merge aqui de forma mais fácil. Fluxo de erros. Um novo fluxo que a gente pensou para desenvolvimento tarefas de erro, que são tarefas urgentes que devem ir para a produção imediatamente. Né? Então, eu não posso enviar esse erro para um repositório de referência e esperar que esse erro seja validado lá e eu pegue aqui no código, no meu repositório local. Então, quem que pensou para esse fluxo? Apareceu um erro, né? Então, o que eu faço? Eu comito aqui no branch de erro, que deve ir imediatamente à produção. Né? Ao mesmo tempo, eu mando esse commit para a mainline do sistema, que vai ser aquela versão que vai ser lançada de aprimoramento no futuro. Certo? Se esse erro ocorre no repositório de referência da instituição, eu envio esse erro para o comitê gestor técnico, né, que vai estar lá no Gerrit, aprovando ou não, se esse erro foi bem consertado. Se sim, esse erro vai ser comitado também lá no branch de erro do repositório de referência e na mainline do repositório de referência para estar disponível para todo mundo. Certo? Logicamente, esse erro vai voltar por aqui e vai ter um processo aqui de merge também. Se você não alterou o código que você submeteu lá para a repositório de referência, vai ser só copiar daqui para cá. Né? Então, como está o andamento desse trabalho? Testes unitários, testes de performance, ok, a gente já consegue fazer.
Uso de Git, a gente já validou todo esse fluxo com Git nas operações, então a gente já tem conhecimento de como fazer. O Gerrit também, né? O uso de Jenkins para fazer builds periódicas, a gente também já conseguiu fazer. O que está faltando agora é fazer a integração desses três juntos, desses três ambientes juntos, nosso ambiente de homologação. Treinamento das equipes de desenvolvimento da Sinfo, que a gente não quer jogar essa nova abordagem de qualquer maneira, tá? E se vire. Então, antes de implementar, a gente vai fazer um treinamento das equipes, né? De como escrever teste unitário, como usar o Git, como usar o Gerrit. Adaptação da nossa ferramenta interna, que a gente usa para controlar o processo, o approach, que não suporta o Git hoje. Validação desse fluxo. Isso é um fluxo muito complexo, a gente não sabe até que ponto isso vai dar certo, né? Esse fluxo foi baseado no fluxo de desenvolvimento da Red Hat, mas lá ele tem um problema um pouco diferente. Nosso problema aqui é mais complexo. Já esgotei o tempo, mas tenho que falar muita coisa aqui. Só 5 minutos. É um fluxo mais complexo, então a gente tem que validar ele bem com a equipe interna da gente. Certo? Depois que esse fluxo estiver validado, vai ter a parte de treinamento e disponibilização para as cooperações. E uma coisa que está faltando é teste de integração, que eu acho que é um terceiro tipo de teste que a gente precisa implementar aqui para ter certeza que minimamente o sistema está estável, mas a gente não tem, a gente não chegou a verificar essa parte ainda. Certo? Então, a gente está tentando usar a equipe do SIG-RH como piloto para validação, né, desse fluxo. E a gente imagina que até o primeiro semestre do ano que vem, isso esteja validado e pronto para ser usado pelas cooperações. Certo? Então, a palestra foi para mostrar que algumas coisas a gente ainda comete erros primários, como não usar integração contínua, isso que qualquer empresa de desenvolvimento de software deve usar. Então, a gente tem que melhorar esse processo, né? A gente não pode ficar parado no que a gente está. Beleza? Só queria deixar uma última palavra a respeito desse projeto, desse processo todo. É que o fluxo, ele parece um pouco complicado no começo, mas ele é um fluxo possível, é um fluxo bem funcional no final das contas. No início existe uma curva de aprendizado, mas a tendência é que ainda a curto prazo, ou até médio prazo, isso vai tornar o código muito melhor e o processo de desenvolvimento também muito mais eficiente. A gente tem assim, planejou muita coisa, o que seria o ideal, e agora a gente vai começar a parte de validações, ver o que realmente se aplica, o que não se aplica. Tá aí os e-mails de contato da gente, se vocês quiserem discutir o processo, as ferramentas ou qualquer coisa relacionada, ou até aqui depois da palestra. É isso. A gente fica aberto aí a perguntas. Tem algumas dúvidas aqui. Não ficou claro para mim esse fluxo de branch seu. Ele é só um branch? Ou você vai trabalhar como se fosse features branches? Para cada feature você vai ter um branch separado? Ou vai ser um branch único que a cada momento você vai fazer integração com o master ali? A ideia é que seja uma branch para erros e tarefas que sejam urgentes para a produção. Então, se eu preciso commitar coisas que são urgentes, eu abro uma branch e o desenvolvedor vai commitar naquela branch. Né? E a partir dali, quando ele commita, está pronto o desenvolvimento que ele fez, a tarefa que ele fez. Aquela versão é testada, né, validada, e a partir dali, daquele branch, gera o código que vai para a produção. E, ao mesmo tempo, o desenvolvedor envia esse commit para a mainline. Então, é uma branch por versão. Então, por exemplo, ali naquele exemplo, da versão 3.12 a 3.13, você vai ter uma branch ali aberta, onde você vai commitar coisas que são urgentes e precisam ir para produção. Para não poder commitar na mainline, porque na mainline não está pronta ainda para ir para produção. Só fazendo um comentário a esse respeito, existe, quando você usa o Git... Quem foi que falou? Desculpa. Eu. Tá.
Ok. Tá, obrigado. Quando você usa o Git, você tem um repositório local, né, na sua máquina, e aí localmente você pode criar branches à vontade que você não está criando no servidor, você está criando na sua máquina. Então a ideia é que do lado do servidor você crie branches por versões, e essas branches elas vão ganhando tags de subversões ao longo da vida, mas na máquina do desenvolvedor, um fluxo assim que me agrada bastante é cada feature que eu vou trabalhar, eu crio uma branch local, na hora que esse código estiver pronto, ele vai ser mandado para uma branch de versão, a versão que se aplica, mas existe a variável aí que é preferência do desenvolvedor, uma vez que o repositório é local, e qualquer branch que você criar não vai refletir a minha no preocupação servidor. Realmente não é o repositório local, é o global. Sim. Quem tem permissão para fazer o commit no master? Qualquer pessoa? Com um processo de revisão de código, com a ferramenta de revisão de código, qualquer pessoa pode mandar o código para revisão. Desse código sair para revisão, para realmente ganhar o repositório principal, o repositório master, depende de alguém que tenha autorização no sistema para fazer isso. Tá. Uma coisa que eu não vi que foi definida aí é um workflow para bug fixes. Se vocês pensam em integrar de alguma forma a todas as outras redes, seria interessante usar alguma ferramenta que possa ser comunitária. Existe o GitHub, mas também a gente poderia implementar uma coisa tipo o GitLab, que é uma implementação gratuita, parecida com o GitHub. Ele permitiria alguns fluxos adicionais aí. O Gerrit, ele faz o papel do GitHub. Assim, quando você faz um pull request no GitHub, no Gerrit é quando você está mandando um patch para revisão. Então, seria o equivalente. Ele gerencia os teus repositórios, então cada patch que resolve um bug, do mesmo jeito que ele poderia ser mandado para um GitHub através de um pull request, você poderia mandar ele para o Gerrit através de um pedido de revisão de código, associado na mensagem de commit ao ticket desse bug, alguma coisa assim. Por isso que tem até uma parte de adaptação do iProject para trabalhar com Git, para que a gente consiga rastrear a que ticket é referente a um determinado código. Tá, entendi, mas aí você poderia... A ferramenta Gerrit seria uma ferramenta única integrada só para o FRN, ou seria para toda a rede? A ideia é que exista o Gerrit sendo usado internamente na UFRN para... depois que a gente clonar da referência para dentro da UFRN vai ter o Gerrit para fazer revisão de código. Mas lá no repositório de referência tem também uma instância do Gerrit gerenciando os repositórios de referência. Você conhece o GitLab? Você conhece o GitHub? O GitHub, sim. Qual seria o problema da gente usar uma ferramenta similar, onde que cada rede teria, digamos, um usuário e poderia expor de alguma forma os códigos que está na versão dela lá? Porque aí a gente poderia ter uma vantagem que, quando você tem uma alteração que ela tem que ser aprovada pelo comitê, é sinal que ela pode ser compartilhada por toda a rede. Mas se eu tiver uma peculiaridade que só atende para mim e mais uma IFS, por exemplo, eu poderia, usando uma ferramenta estilo GitHub, que é o GitLab, por exemplo, eu poderia compartilhar entre essas duas instituições. E aí facilitaria para todo mundo. Tu conhece o Gerrit, não? Nunca trabalhei com o Gerrit. Ele tem... Você consegue fazer o mesmo tipo de ação nele. Mesmo tipo de integração. Uma coisa que é bacana do Gerrit, duas coisas, na verdade, bacanas do Gerrit em relação a essas outras ferramentas que eu conheço. Primeiro que ele é focado em processo de revisão de código. Então, ele tem embutido ali as ferramentas de revisão de código. E segundo, a integração com o Jenkins para fazer build em cada proposta de patch, disparar triggers de builds lá no Jenkins. Então, mas você tem a possibilidade de dar acesso a outras instituições. Ele atua como um servidor de Git normal. Então, no fim das contas, ele tem todos os recursos relacionados. Mas a gente pode trocar mais ideias sobre isso também. A gente está com o tempo esgotado aqui. Não sei se vai dar tempo mais perguntas. Boa noite. Então, acho que você e o rapaz lá de trás que está muito tempo que levantou a mão, aí a gente encerra aqui. A Daniel UFG, a minha pergunta não é técnica não, mas conforme a gente vem tendo apresentações desde segunda-feira, parte gerencial, né, com os reitores, pró-reitores, e agora a técnica essa semana, a gente vê que a UFRN tem diversos projetos acontecendo, diversas equipes trabalhando, mestrado, a própria equipe da Sinfo, e eu até agora eu não consegui ver se isso está sendo tudo integrado. No seguinte sentido, tem esse projeto,
vai trabalhar no repositório, na reestruturação, que está ligado com a apresentação do professor pela manhã, o professor... O Irá. Isso. Isso está integrado com a ideia do Ministério Público de fazer o SIGA-XE, o COR, e isso com os outros projetos que, inclusive, pode vir depois aí nas próximas apresentações, tem um planejamento, porque tem a ideia de comitê, tem as mesmas ideias ali semelhantes, não, mas isso aqui é mais de execução, né, do que é mais programação, né, do que do nível gerencial que foi falado nas primeiras apresentações eu esqueci o nome do rapaz lá que apresentou. Como é que isso está sendo feito? Assim, não está tão transparente, pelo menos para mim, como é que esses trabalhos que a gente está vendo aqui no workshop, como é que isso está integrado? Né? Se isso está integrado também. Sim, são, na verdade, várias iniciativas. Aquela conversa que a gente teve inicial de abertura do Ministério do Planejamento, e não o público, né? Mas o Ministério do Planejamento, da gente fazer a integração com o sistema estruturando do governo, né? Essa conversa desde 2009, na verdade, e agora a gente consegue, né, torná-la real, integrando com essa solução aqui, né? Então, assim, são soluções, né, que elas estão trabalhando em projetos, como você bem falou, separados, mas que juntos, né, eles conseguem dar um resultado interessante para todas as cooperadas. Isso é? Eu diria que isso aqui é a parte técnica de como implementar aquilo que o Ministério Público quer fazer. Né? Eu não assisti a apresentação, mas pelo que eu vi pelos slides é mais conceitual. Isso aqui é como a gente implementaria isso na prática. Né? Eu acho que tem uma integração, sim. Boa tarde, eu sou José Augusto, da UFPB. Em relação aos bugs imediatos, como é que vocês fazem? Como é que vocês garantem que depois de gerado ele para a produção, eles entram na trunk? E como é que vocês fazem depois que se corrige o bug, se vocês passam por todo o procedimento de testes ou se só é a parte automática lá pela integração contínua? Normalmente, sim, algumas tarefas de erros, quando é um erro muito pequeno, uma linha, a gente não abre o que a gente usa lá hoje, teste manual. Né? Então, ele passaria apenas pelo teste automatizado. Né? O teste automatizado passou ele, então ele já está disponível para ir para a produção. Né? Se for um erro que mexe mais coisa, que possa complicar, gerar alguma coisa maior, mexe vários códigos, aí normalmente o desenvolvedor abre uma tarefa de erro para ele ser testado pela equipe de controle de qualidade. Então esse fluxo continuaria, sendo que isso numa branch separada. E como a gente garante, é que o gestor de configuração e mudança, a gente está pensando em uma das coisas que ele tem que analisar, né, quando vai lançar uma versão de aprimoramento que está na mainline, é se todos aqueles commits que foram feitos na branch, o desenvolvedor mandou também para a mainline. Né? Se está faltando algum, ele tem que estar em contato com o desenvolvedor, se mandou commit só para a branch, se não mandou na mainline. Então a ideia é que o desenvolvedor, com o Git fica mais fácil, né? Porque você vai ser só um commit, você faz duas operações de push. Você dá um push para a branch de erro e dá um push para a mainline. Então, isso acho que é a responsabilidade do gerente de configuração e mudança verificar se todos os commits que o desenvolvedor mandou para a branch de erro, ele mandou para a mainline. A gente estourou o tempo aí, meia hora já, então vamos encerrar aqui. Obrigado, gente.